Pessoal, estou aqui mais uma vez no meu canal do YouTube e agora diferente, porque até o momento a gente só fez revisões de conteúdos que foram trabalhados em sala de aula e hoje nós vamos ter a oportunidade de iniciar um novo assunto aqui para os alunos dos sétimos anos. E é simples, o nome do nosso assunto se chama A Crise do Feudalismo. Como é, professor? A Crise do Feudalismo. E veja que tem a ver com o assunto que a gente estudou anteriormente, porque tem aí a palavra feudalismo. E quando a gente trabalha a crise do feudalismo, a gente está trabalhando a crise do poder do senhor feudal. E a crise do poder do senhor feudal é que vai fazer com que esse feudalismo venha a desaparecer. Nós historiadores, geralmente, nós colocamos uma linha do tempo para mostrar o período em que o feudalismo se desenvolveu e chegou ao seu apogeu, ao seu grande desenvolvimento. E aí nós temos o ano 476, quando o Império Romano foi justamente sucumbido através das famosas invasões bárbaras. Aí nós temos aqui o ano de 1453, então são quase 1000 anos. Então, durante quase 1000 anos, a Europa Ocidental viveu sob a tutela do feudalismo, sob a tutela do poder do senhor feudal. E quando a gente fala sobre a crise do poder do senhor feudal, a gente está falando sobre a crise da colheita. E a crise da colheita é também acarretada através da crise de presença de camponeses nas terras dos senhores feudais. Então, quando a gente fala em crise do feudalismo, nós estamos falando sobre a crise do poder do senhor feudal. E essa crise do senhor feudal se dará principalmente pela crise de camponeses nas terras dos senhores feudais e, consequentemente, irá acabar acarretando em crise de colheita, de arrecadação, de recebimento de tributos para os senhores feudais. Como a gente pode ver, justamente aqui nessa imagem, essa imagem mostra muito bem aqui, olha, no lado esquerdo da sua tela, né, como era o próprio feudo, como era a supremacia desse dono da terra, que era chamado justamente de senhor feudal. Se esse senhor feudal que reside aqui nesse castelo, no seu manso senhorio, ele perde camponeses, então ele vai ter consequentemente, problemas aqui na sua roça, na arrecadação de colheitas. E a história aponta 3 causas que provocaram a crise do poder do senhor feudal. A primeira dela, nós vamos chamar de revolta camponesa. Como revolta camponesa? Os camponeses vão se revoltar contra os senhores feudais. Tem motivos? Claro que tem. Veja que os camponeses haviam recebido na relação civil a proteção e um lotinho de terra do senhor feudal. Mas eles tinham que pagar de volta 6 impostos. E era um trabalho humilhante, era um trabalho braçal, físico, fervoroso, doloroso, e tudo que eles plantavam eles ficavam com pouco. Então, esse modo de vida, essa situação de vida vai fazer com que os camponeses se revoltem contra os senhores feudais. Mas essa revolta não vai ser atentar contra o senhor feudal. Não vai buscar matar o senhor feudal, não. Essa revolta ela vai ser um êxodo. Êxodo significa saída. Os camponeses vão abandonar as terras dos senhores feudais. Olha aí o que é que vai acontecer no final. Quer dizer, o senhor feudal vai começar a perder poder porque os camponeses não aceitam mais as humilhações, não aceitam mais as violências, não aceitam mais pagar aqueles tributos que eram obrigados a pagar. Então nós vamos ter uma saída do camponês, do campo. E aí você pergunta, e eles vão para onde? Eles vão voltar para as cidades. Ou melhor, ou vão recriar, ressurgir as antigas cidades que tinham sido atacadas no passado pelos famosos povos bárbaros. E os povos bárbaros? Esses povos bárbaros eles já se constituíram como povos solidificados dentro da Europa. E aí já se passaram aproximadamente 700 anos dessa destruição. Então não tinha mais esses ataques. Então, o que vai acontecer a partir do ano de 1300? Olha, 1300 é o século XIII. O que vai acontecer a partir do ano de 1300, que é o final da Idade Média, é simplesmente um êxodo rural, que vai ser a saída do homem do campo para a cidade. Agora é o inverso,
né? No início do feudalismo era cidade para o campo, devido às invasões bárbaras. Agora os camponeses vão deixar o campo e vão retornar para as cidades. E vão retornar para as cidades por quê? Porque não aguentam mais as humilhações e os tributos que tinham que pagar aos senhores feudais. Com a saída desses camponeses, o que é que acontece com o senhor feudal? Se enfraquece, porque ele vai ter menos camponeses. Se vai ter menos camponeses, vai ter menos trabalhadores. Isso vai ocasionar uma crise. Crise do senhor feudal, crise do feudalismo. E essas cidades, professores, essas cidades que vão ser recriadas pelos antigos camponeses dos senhores feudais, vão receber o nome de Burgos. Como é? Burgos. Esse nome Burgos significa cidade fortificada e cidade comercial. Olha, por isso é importante prestar bem atenção no que eu estou falando. Burgo significa cidade comercial e cidade fortificada. Ou seja, os antigos camponeses dos senhores feudais vão abandonar o campo, vão deixar de ser agricultores e vão morar na cidade e voltar a praticar o comércio. Eles vão ser burgueses, porque são moradores dos burgos. E o burguês, ele é um mercador, ele é um comerciante. Então, eles terão uma vida livre, de liberdade, e tudo que eles produzirem e venderem, todo o lucro serão justamente deles. Então, nós temos aqui a primeira causa que vai prejudicar o poder do senhor feudal. O próprio abandono do camponês, que vai deixar o campo e vai justamente buscar uma nova vida nas cidades que eles vão recriar e vão criar, que receberão o nome de burgos. A segunda causa recebe o nome de peste negra. Olha aí. E essa peste negra tem muito a ver com o mundo atual que nós estamos vivendo hoje. Porque a peste negra foi uma grande epidemia e uma pandemia que se espalhou pelo mundo todo. Isso no final da Idade Média. Mais de 25 milhões de pessoas chegaram a morrer vitimadas pela peste negra. E imagine, a peste negra não matava só rico, matava também pobres. E matava muito mais pobres. E quando a gente fala do feudalismo, quem é o rico? O senhor feudal morria. Mas quem é o pobre? O camponês, o servo, que serviu ao senhor feudal. Então a peste negra, que vai acabar matando milhões de pessoas, vai acabar também diminuindo cada vez mais a quantidade de mão de obra nas terras dos senhores feudais. E essa peste negra nós temos a rainha das rainhas, a principal doença, porque a peste negra era um conjunto de doenças. Mas a principal dela recebeu o nome de peste bubônica. Como assim a peste bubônica? A peste bubônica hoje se sabe porque a ciência se desenvolveu, graças a Deus. É o que a ciência está se desenvolvendo hoje para saber justamente a cura do Covid-19. E a ciência descobriu que a peste bubônica era provocada por uma pulga do rato, que vivia na pele do rato e que picava, né, o ser humano e na corrente sanguínea depositava uma bactéria. E essa bactéria provocava muita febre, muita dor, muito ferimento, o aparecimento de tumores. Bubônica vem do nome bubons. E esses tumores saíam aqui no pescoço, na axila e na virilha. E geralmente a pessoa, depois de infectada e com os sintomas parecidos, aparecendo, 3 dias no máximo, essa pessoa sobrevivia e acabava justamente morrendo. Mas enfim, professor, mas o que é que a peste bubônica, que faz parte de uma das doenças da peste negra, tem a ver com a crise do feudalismo? Tudo. Porque a peste negra vai acabar matando muito mais camponeses do que senhores feudais. E matando camponeses, o que é que acontece? Como trabalhador do senhor feudal, vai se acabando cada vez mais. E aí você vai ter também uma crise na colheita. Então, cada vez menos camponeses, mais crise vai acontecer dentro do poder do Senhor. Olha aí, meus amiguinhos, como a gente pode ver justamente nessa imagem, né? Isso aí é um exemplo de uma imagem da Idade Média representando o que foi essa peste negra e a peste bubônica. A gente vê, olha aqui, ó, a presença de 2 pessoas e o aparecimento dos bubons, que em estado mais grave ele se espalha por todo o corpo e vira justamente uma lepra, né? E esses tumores, né, foi justamente o que mais foi descritos na literatura da época. Então, para a gente não esquecer o que foi dito, a peste negra, nós temos uma doença que é a peste bubônica, e essa peste bubônica acabou
ceifando, matando milhões e milhões de pessoas. Dentro desses milhões de pessoas nós vamos encontrar justamente os camponeses e os senhores feudais. Veja que os senhores feudais já perderam camponeses como? Com a saída de suas terras por causa das humilhações e da violência praticada por ele. Segundo, a peste negra, que acabou matando milhares e milhares de camponeses dentro do campo, dentro das terras dos senhores feudais. E o terceiro e último motivo, nós vamos ter uma guerra chamada Cruzadas. Esse nome Cruzadas vem da palavra cruz, e foi uma guerra religiosa que envolveu de um lado a Igreja Católica e do outro lado o islamismo, que os seus seguidores recebem o nome de muçulmanos. E o motivo dessa guerra, chamado Cruzadas, foi por causa de uma cidade religiosa chamada Jerusalém. Jerusalém foi onde nasceu, foi onde viveu, foi onde peregrinou Jesus Cristo. E era, já naquela época, no final da Idade Média, conhecida como Cidade Santa, Cidade Sagrada. E essa guerra foi provocada porque os muçulmanos invadiram Jerusalém. E aí os cristãos, liderados pela Igreja Católica, queriam libertar a cidade de Jerusalém do domínio dos muçulmanos. E o que é que isso tem a ver com o feudalismo? Tudo. Porque a Igreja Católica vai participar de inúmeras batalhas contra os muçulmanos. Em um total de 8, a Igreja só vai vencer 2. Vai ser derrotadas em 6 grandes batalhas contra os muçulmanos, os seguidores de Alá, né? E nessas batalhas, a Igreja Católica vai chegar ao momento de enviar crianças. Tem cabimento enviar crianças? Como é que as crianças vão conseguir passar 6 meses de viagem da Europa até a cidade de Jerusalém, que fica lá no Oriente Médio, lá no continente asiático? Vai enviar mendigos. Como mendigos vão vencer essa batalha? E a igreja vai chegar a convocar e solicitar aos senhores feudais parte dos seus trabalhadores para servirem de soldados. E aí o que é que nós temos? Camponeses que praticam agricultura, não são soldados, não manuseiam armas. E aí esses camponeses se alistam ao exército da igreja e vão participar dessa guerra. Deixando quem sem trabalhador? O próprio senhor feudal. Por isso, quando eu digo que a crise do feudalismo é a crise do poder do senhor feudal, e essa crise do senhor feudal acontece pela falta de mão de obra, pela falta de camponeses, e essa falta de camponeses é provocada pelo êxodo, que é a saída de parte dos camponeses do campo para a cidade para buscar uma nova vida e fugir das humilhações. Nós temos o fim desses camponeses nas terras dos senhores feudais devido a uma pandemia, devido à peste negra, que vai matar muitos dos seus trabalhadores. E por último, alguns de seus camponeses que serão justamente alistados para servir a própria Igreja Católica. Então, a crise do feudalismo é simplesmente isso. Estudar a crise do poder econômico e político do senhor feudal. E como fazer isso? O senhor feudal perdeu o que ele tem de melhor, não são suas terras. O que ele tem de melhor é justamente o seu trabalhador, o seu servo, o seu camponês. Beleza? Forte abraço aí.